Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre cosmologia bíblica. Será que com a Bíblia nós podemos ter uma noção ou definirmos o formato da Terra? Um dos maiores argumentos contra a teoria absurda da Terra plana é o sentido horário como as estrelas giram, diríamos assim, de maneiras diferentes no sul e no norte. Se você tirar fotos em sequência do Polo Sul, você vai perceber que as estrelas giram no sentido horário. Se você tirar fotos do Polo Norte, você vai ver que as estrelas giram em um sentido anti-horário. Agora, por quê? Por que isso acontece? Veja o vídeo a seguir. Você está me assistindo agora, para você, tudo está girando atrás de mim. E por quê? Porque você não tem a visão do todo. Se você tiver a visão do todo, você vai perceber que não são as coisas que estão girando ao redor de mim, sou eu quem estou girando. Algo parecido aconteceu com os profetas bíblicos. Eles tinham a visão, a perspectiva deles da realidade. E como a Bíblia não é um livro científico, eles usavam linguagem do dia a dia. Por exemplo, o sol se põe, não é? As estrelas passam. Então o que isso significa? Significa que Deus, ao inspirar o profeta, ele permite que o profeta comunique as verdades e os conceitos divinos na linguagem que o profeta está familiarizado. Até hoje você e eu usamos a expressão pôr do sol, nascer do sol, e não estamos dizendo que somos contra a ciência por causa disso. Da mesma forma a Bíblia. Não é porque o profeta descrevia os acontecimentos, inclusive astronômicos, de acordo com a percepção de mundo dele, que isso indica que ele estava sendo científico ou sendo contra a ciência. É por isso que você e eu não podemos, em hipótese alguma, dizer que o profeta ensinava que a Terra era plana, ou que o Sol se põe, ou que as estrelas giram. Por quê? Porque o profeta só utilizava uma linguagem do dia a dia. O Dr. Norman Geisler apontou muito bem que entre os 17 principais erros de um intérprete ou leitor da Bíblia é esquecer-se de que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum, não teórica. A Bíblia não se usa de linguagem científica, a Bíblia faz uso de linguagem do dia a dia, comum, para que as verdades de Deus sejam comunicadas de uma forma compreensível. Se até hoje você e eu usamos expressões como o sol se põe, o sol nasce, e não somos por isso taxados de anticientíficos, por que vamos dizer que os autores bíblicos são anticientíficos por usarem uma linguagem comum do dia a dia? Então, é uma grande imaturidade, é uma irresponsabilidade por parte de um intérprete do texto bíblico considerar, por exemplo, a Terra plana por causa de algumas referências do texto bíblico que demonstram simplesmente a perspectiva do profeta, a linguagem do dia a dia que ele usava para comunicar as verdades divinas. Agora você vai ver evidências bíblicas de que mesmo a Bíblia não sendo um livro científico e tendo linguagem comum do dia a dia, Deus revelou no texto bíblico, mesmo que esse não seja o propósito de Deus, o propósito principal, não é? Deus revelou no texto bíblico que a Terra não é plana. E nós vamos analisar agora as referências que a Bíblia faz às estrelas. Essas referências que a Bíblia faz a estrelas, a constelações, são referências conclusivas que demonstram, primeiro, que a Bíblia não é anti-ciência e, segundo, que os terraplanistas não entendem nada de Bíblia. Vamos ver alguns textos? O primeiro deles que nós vamos ler se encontra em Amós capítulo 5, versículo 8. Olha a menção que esse texto faz desta constelação aqui, ó. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. Aqui nesse texto o profeta Amós menciona o sete estrelo e menciona também a constelação de Órion.
Curioso é que a constelação de Órion, né, ela pode ser vista em ambos os hemisférios, norte e o sul. Bom, até aqui você pode pensar, isso ainda não contradisse a teoria da Terra plana. Há mais textos. Vamos ver aqui um outro texto que se encontra em Jó capítulo 38, verso 32. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos. Aqui é feita menção, não é, a outra constelação, a ursa com os seus filhos, ou seja, as demais estrelas. E você sabe que esta constelação aqui, da ursa, ela pode ser vista no hemisfério norte. Eu desafio qualquer terraplanista que mora no Brasil a me mandar uma foto em que ele possa visualizar ou demonstrar que ele consegue enxergar a constelação chamada Ursa. Mas alguém pode alegar assim, mas o céu não deixa ver, não é? O céu não permite que assim o vejamos. Isso é conversa furada. Sabe por quê? Será que o autor bíblico, quando fala nessa constelação, ele tinha mais tecnologia do que você e eu para saber da existência dela? Pensa só um pouquinho nisso. Agora vamos dar o checkmate de acordo com aquilo que a Bíblia revela sobre cosmologia, que é pouco, obviamente, porque não é um livro científico, mas você vai ver agora o checkmate sobre essa teoria ridícula que engana só pessoas que não entendem nada de Bíblia, pessoas que não têm responsabilidade com a interpretação do texto bíblico. Jó capítulo 9, verso 9. Olha essa menção a tais constelações e você vai ter certeza que o autor bíblico não defendia a ideia de uma terra plana, tá ok? Jó capítulo 9, verso 9. Quem fez a ursa, a constelação, não é? O Órion, o sete estrelo e as recâmaras do sul. Você percebeu aqui? Mesmo que eles não tivessem toda a visão da realidade como nós e nem a instrumentação científica que nós temos, eles sabiam que além daquilo que eles viam no céu, onde eles se localizavam, eles sabiam que tinha algo mais. Eles percebiam, por isso que ele menciona aqui as recâmaras do sul. Mesmo ele não percebendo totalmente, ele sabia que o céu não se resumia simplesmente àquilo que ele via. A realidade, o autor bíblico sabia que a realidade era muito mais do que aquilo. Então, quando ele menciona as recâmaras do sul, ele está mencionando claramente a crença de que ele não cria na existência de estrelas só numa partezinha, assim diríamos, do céu, mas que havia ainda algo mais. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Eu não perco meu tempo debatendo com terraplanistas por dois principais motivos. Primeiro, muitos terraplanistas não aceitam um raciocínio lógico e fogem do raciocínio lógico. E fogem da realidade. Entende? Essa fuga da realidade é um problema psíquico, né, psicológico, e eu não posso ajudar. Então a pessoa precisa buscar um tratamento para ela voltar à realidade, para ela aprender a raciocinar logicamente dentro da sua realidade. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que me leva a não debater com o terraplanista é que vários deles estão interessados apenas em ganhar curtidas nos seus vídeos, views e ganhar dinheiro, simplesmente isso. Eles não têm um compromisso com a Bíblia, eles não estão preocupados se ao você aceitar essa teoria ridícula, você vai se aproximar mais de Cristo ou não. Eles não estão preocupados em levar você a estudar mais a Bíblia. E muitos deles, se você perceber, estão saindo de mansinho, alegando o seguinte, eu não quis dizer bem isso, não foi bem assim. Ou seja, eles são desonestos intelectualmente. E você precisa cobrar essa gente. Cobrar essa gente que brincou com a sua inteligência, que brincou com a sua fé, que brincou com a sua espiritualidade. Você precisa cobrar essas pessoas para que tenham uma postura mais madura, mais séria e que vivam mais dentro da realidade. Que estudem mais, que leiam mais. Tem que cobrar dessas pessoas o seguinte, por que vocês nos enganaram tanto tempo?
E por que que agora que os argumentos de vocês estão sendo esmigalhados, vocês estão saindo de mansinho dizendo que as coisas não eram bem assim? Então, meu amigo, não perca o seu tempo debatendo com terraplanista. E outra coisa, mais ainda, não perca o seu tempo vendo os materiais dessa gente. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus em Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Veja, o que a crença na Terra plana tem trazido para a vida das pessoas? Tem aproximado-as da Bíblia ou afastado-as da Bíblia? Tem aproximado-as de Deus ou afastado-as de Deus? Tem aproximado-as do conhecimento? Para que mostrem para as pessoas seculares que realmente a Bíblia é um livro relevante? Ou tem contribuído para que os seculares só ridicularizem a Bíblia? E mais, não sei se você se recorda, mas a crença na Terra plana, ela foi criada pelos evolucionistas, por alguns evolucionistas, para fazer zoeira com os criacionistas. E é bastante contraditório, não é? Alguém aí tem um site na internet em que defende o criacionismo, mas ele defende uma teoria que foi criada por um evolucionista para zoar, para fazer zoeira com o criacionismo. Ou seja, uma pessoa dessa tem algum problema ou é mal intencionada. E cada vez que você dá acesso e ibope a esse tipo de site, você está contribuindo para propagar o erro. E eu finalizo dizendo mais uma coisinha. Aquele que diz que é criacionista e crê na teoria da Terra plana, ele é a piada pronta. Entendeu? Ele é a piada pronta. Porque o evolucionista criou a teoria da Terra plana exatamente para zoar do criacionista. E aquele que diz que é terraplanista, criacionista e adventista, ele tem um doutorado em heresiologia, diríamos assim, e um PhD em coerência. É um PhD em coerência nato, merecia o diploma de PhD da incoerência e da contradição. Eu gostaria de agradecer ao 11 de Gênesis e ao Numar, porque nos cederam um planisfério, não é? Para nós podermos explicar algumas coisas nesse vídeo. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para você o site dessas instituições sérias que defendem o criacionismo bíblico, tendo como base a ciência. Então eu quero que você conheça estes sites de gente responsável e não de gente irresponsável por aí. Acesse também, além dos sites, não é, que nós vamos deixar aqui, tem o da Sociedade Criacionista Brasileira, que você vai ver aqui na descrição do vídeo. E uma outra coisa, se você quiser ter para você, né, esse planisfério desenvolvido, não é, pelo 11 de Gênesis, nós vamos dar para você de presente. Então você pode acessar o link também aqui abaixo na descrição, onde você poderá fazer o download para você ver, não é, as constelações que existem no norte, no sul, para você ter uma noção ainda maior de que a teoria da Terra plana é o absurdo dos absurdos. Tá bom? Obrigado por acompanhar o nosso vídeo. Não esqueça-se de curtir, de ativar as notificações para que nós possamos continuar aprendendo juntos. Até uma próxima.